Bem-aventurados os de coração puro, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes serão os mansos, porque possuirão a terra com herança. Bem-aventurado, 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 bem-aventurados, sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Os misericordiosos, porque alcançarão de Deus misericórdia. Bem-aventurado, 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 bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados se vos caluniarem e perseguirem por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Bem-aventurado, 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 bem-aventurados. Muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Aqui estamos nós mais uma vez reunidos neste domingo para mais uma reflexão com o irmão José António. E hoje nós estamos a celebrar o 6º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje traz-nos mais uma vez ao monte. Mais uma vez, a liturgia hoje nos apresenta uma proposta de Jesus. Uma proposta de Jesus que, ao que poderíamos dizer, seria irrecusável. Não é daquelas propostas em que nós ficamos assim, o que é que nós devemos escolher? Por um lado, há uma situação que me diz uma coisa, mas por outro lado, há outra situação que não me parece tão atrativa, mas se calhar é uma garantia de uma vida melhor, de uma vida mais feliz. E então a palavra de hoje faz isso precisamente. Hoje Jesus nos propõe um caminho de felicidade. E um caminho de felicidade que vai contra, em geral, vai contra as regras deste mundo. Vai contra as regras que nos são dadas por este mundo. O que é que hoje nós vemos no mundo? Através das notícias, através das nossas vivências, através daquilo que nós podemos encontrar mesmo nos sítios menos prováveis. Nós encontramos o quê? Encontramos uma sociedade que cada vez se está a tornar mais individualista, uma sociedade que pensa cada vez menos no outro, e quando procura soluções para o outro, ou pseudo ajudar o outro, são soluções que são temporárias, não são situações definitivas, não são situações que nos comprometam a vida. Sim, porque é muito bonito nós
irmos uma vez por mês ajudar os sem-abrigo, levar um pouco de roupa, levar comida. Pronto, é bom e é necessário, e pior seria se ninguém fizesse isto. Mas, na realidade, esta é a solução do problema? Na realidade, nós estamos a fazer a caridade cristã, porque nem muitas dessas vezes que nós vamos ao encontro destas pessoas, nós estamos a dar daquilo que é nosso. Nós estamos a dar daquilo que é comum. Mas hoje, o Evangelho, a liturgia da palavra, leva-nos a um compromisso efetivo com outra realidade. Uma realidade completamente diferente daquela que nós tantas vezes buscamos. Jesus sobe ao monte e o tal famoso discurso da montanha, não é? Que hoje nos é apresentado por Lucas e dá-nos 8 regras. 8 regras às quais nós chamamos as bem-aventuranças. Eu não as vou nomear por ordem, porque vocês já tiveram a oportunidade de ouvir isso hoje na missa, porque a reflexão do irmão José António não substitui. A missa não é uma reflexão pastoral, é uma reflexão de comunhão de alguém que rezou a palavra e que a põe em contato convosco para vos ajudar também numa reflexão mais, digamos, mais para a vida, como se fosse um estilo de uma Lécio Divina, mas informal. Então, a palavra de hoje traz-nos as bem-aventuranças. Jesus aponta-nos um caminho, que não é um caminho qualquer, é um caminho de felicidade. É um caminho que nos leva a colocar Deus em primeiro lugar. Cá está o segredo. É que nós tantas vezes colocamos Deus em nem sei dizer às vezes se não for o último. Às vezes se não for o último, não é? Colocamos Deus em primeiro lugar quando estamos com dificuldades. E hoje, precisamente, estas bem-aventuranças falam-nos de ultrapassar pelo amor estas dificuldades. Bem-aventurados os pobres. Não é? Bem-aventurados os pobres. Mas hoje quem é que quer ser pobre? Não é? Hoje toda a gente corre numa azáfama para ser rico, para ser mais, para poder mais. Então o Senhor diz-nos o contrário, ser pobre. Aqui, especificamente nesta palavra, não é ter ausência de bens. Também é, mas não é só. É viver com aquilo que nós temos de maneira a que isso não nos pertença, que isso não seja o absoluto da nossa vida. Felizes os que choram, porque aqueles que estão no pranto, estão na amargura, estão na tristeza, o Senhor os consola, o Senhor está vigiando por eles. São aqueles que têm o coração mais sensível e mais aberto para receber este amor, esta misericórdia. Porque aqueles que choram não são só aqueles que são vítimas, mas são aqueles que são vítimas do seu próprio pecado, da sua própria infelicidade. E quantas vezes nós choramos por dentro e rimos por fora, não é? Então, a proposta que o Senhor nos faz hoje parece ser um caminho de escalada. É o discurso da montanha, mas é um caminho de escalada que vai contra a tudo aquilo que nós consideramos o racional, não é? Mas quem é que quer ser pobre? Quem é que quer ser perseguido? Quem é que quer ser caluniado? Ninguém. Mas o Senhor também não diz que nós procuremos isso. Digamos é que quando essas situações, o Senhor diz, quando essas situações acontecerem, que nós ponhamos sempre a Deus em primeiro lugar, não é? Nós hoje temos novamente São Paulo a dizer-nos que a escolha é primordial, e a escolha é primordial porque é uma escolha por Deus, para colocar Deus em primeiro lugar. E mais uma vez o profeta Jeremias nos aparece, não é? Clamando.
esta realidade de para nos voltarmos continuamente para Deus, porque Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida não significa forçosamente andarmos o dia inteiro ou o tempo inteiro com os pés dentro da igreja, talvez muito pelo contrário. Pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida é trazer Deus para a nossa vida, é saber que Deus está sempre conosco, é saber que Deus está sempre em toda a atitude que nós realizamos, e é realizar todas as atitudes como se fosse Deus a realizá-las, não é? Eu muitas vezes costumo dizer, outro dia alguém me perguntava como é que eu consigo, não é que eu não sou perfeito, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou perfeito, mas o outro dia alguém me dizia que eu dormia muito, e eu perguntei-lhe assim, mas como é que tu sabes que eu durmo muito? Não, é porque tu estás sempre relaxado. E eu disse-lhe, mas o estar sempre relaxado não quer dizer que eu dorma muito. Talvez eu não me deixe estressar por aquilo que não me deve estressar. Talvez eu tenha que olhar para algumas coisas em primeiro lugar e saber quem é o condutor, o fio condutor e o Senhor da minha vida. Obviamente que me preocupo, mas essas minhas preocupações, elas têm que ser postas, se eu sou um homem de fé, elas são impostas em comunhão com o Senhor. E é o Senhor quem me dá esta tranquilidade, quem me dá esta paz e quem me dá este relax, como ele dizia. E então é isto, meus irmãos, é trazer Jesus para as nossas vidas. É como se nós, quando fechássemos a porta da nossa casa, não deixássemos Jesus lá dentro, na intimidade do nosso lar, porque Jesus quer estar na intimidade do nosso lar, mas não quer ficar na intimidade do nosso lar. Jesus quer vir conosco para a vida. Jesus quer estar na nossa vida. Jesus quer fazer parte de tudo aquilo que é nosso, para que quando estas situações acontecerem, de pobreza, de doença, de tristeza, de ser perseguido, de ser maltratado, de ser angustiado, de ser caluniado, nós saibamos que o Senhor é o único que nos pode defender. O Senhor é aquele único que olha para nós com amor infinito e que não falha. Porque se nós desviarmos o nosso olhar do Senhor, então somos nós que estamos a falhar, não é o Senhor. Nós às vezes ouvimos tanta gente dizer que mal fizeu a Deus para merecer isto. Mas às vezes não é Deus que falhou connosco, somos nós que falhamos no projeto de Deus para nós. Bem-aventurados é ser capazes de voltar o nosso olhar diretamente para Deus e através deste olhar voltado diretamente para Deus, olhar o mundo, olhar todas as coisas que nos rodeiam. Caríssimos irmãos, vou-vos confessar uma coisa que não é um pecado, mas é um pecado que é público, porque nós o fazemos à frente de toda a gente. Eu, quando era muito mais jovem, também embarcava, não é? Quando a gente não tem uma caminhada espiritual ou quando não se deixa trabalhar, porque isto da nossa vida também tem que ser um pouco deixar-se trabalhar pelo Espírito ao longo da nossa vida, porque a nossa vida não é um produto acabado, não é um produto terminado, pronto, foi posto ali e entrou no convento ou entrou no seminário, está a estudar teologia, não, e está perfeito. Não, muito pelo contrário. Nós, à medida que caminhamos na vida espiritual, vamos reconhecendo que somos cada vez mais imperfeitos, quando nós fazemos uma caminhada de vida a séria. Mas também vamos descobrindo que o Deus que nos ama é um Deus de amor e que nos aceita tal e qual como nós somos.
não para que nós fiquemos naquela situação, mas para que nós tenhamos coragem de continuar a caminhar para ultrapassar determinadas situações. E eu também gostava destas coisas, do diz que disse, do ouvir, ai, conta lá, diz lá então e tal. Quando era comigo talvez não gostasse tanto. E então eu fui aprendendo ao longo da vida a desligar-me destas situações e a olhar, mas será que nós não temos nada de bom para dizer dos outros? Será que nós não temos nada de bom para falar sobre os outros? O caminho que o Senhor nos convida a fazer através desta palavra é um caminho de subida, descendo. É um caminho que se faz na humildade, porque nós não podemos esperar isso do mundo. Nós não podemos esperar que os outros nos ajudem a caminhar no sentido da humildade, a menos que seja um diretor espiritual ou um confessor, e tem que também ser bom, não pode ser qualquer um, porque andam por aí alguns que Deus nos livre. Mas, porque, caríssimos irmãos, não é que nós sejamos melhor que ninguém, mas se nós queremos fazer uma caminhada séria, nós temos que colocar os olhos no Evangelho e naquilo que o Evangelho diz, não de uma maneira fanática, não de uma maneira fundamentalista, não porque o Evangelho diz, se a minha mão pecar eu que a corta. Não, eu não vou cortar a minha mão, vou cortar a raiz do que me leva àquela situação. Isso é que eu tenho que cortar. O Senhor exemplifica desta maneira porque era a linguagem que era entendida naquela época, mas na realidade nós temos que ir à raiz do problema, e a raiz do problema, em regra geral, caríssimos irmãos, é a falta de amor, é a falta de confiança em Deus. Porquê? Porque nós nem sempre colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu atrevo-me a fazer-vos uma pergunta. Quando surge uma dificuldade na nossa vida, não é? Qual é o tipo de oração que nós fazemos diante de Deus? É uma oração de súplica, com certeza. Pedimos para que Deus resolva aquela situação. E é bom pedir, porque o Senhor disse, quem pedir, dar-se-lhe-á, e quem bater, abrir-se-lhe-á. Mas, antes de tudo, tem esta questão de como é que o Senhor me vai ajudar a ultrapassar, a viver este momento de dificuldade. Eu não queria que isto tivesse acontecido, eu não queria que o meu familiar adoecesse, eu não queria ter tido aquele acidente, eu não queria isto, eu não queria aquilo, mas Senhor, dá-me forças para eu saber viver este momento e saber ultrapassar este momento, na verdade, que Tu colocas diante de mim. Na verdade, que Tu colocas diante de mim. O caminho, como eu já vos dizia, através da minha meditação pessoal desta palavra, é que nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados, sobretudo quando Deus tiver o primeiro lugar na nossa vida. E isso não quer dizer meter-se num seminário, passar a vida inteira dentro de uma igreja, meter-se no mosteiro ou ir para o convento. Nós temos que buscar o nosso caminho na nossa vida cotidiana, naquilo, em tudo o que nós fazemos. E em tudo o que nós fazemos, dar tudo de nós. Dar tudo de nós, porque é o que Deus faria. É o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Quantas vezes o Senhor no Evangelho nos diz que, em primeiro lugar, está Deus. E Deus deve caminhar conosco, ao nosso lado, na nossa vida,
mas sendo Ele também o ponto de referência para onde nós caminhamos. Só assim nós conseguiremos viver estas bem-aventuranças. Só assim nós conseguiremos ser também felizes e procurar para os nossos irmãos soluções dentro da medida do nosso possível, ajudar a procurar para os nossos irmãos soluções que os tirem de uma situação de precariedade. Caríssimos irmãos, é disto que se trata. Pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida é, acima de tudo, recordar que a vida é um todo e não um momento. E quando nós olhamos para os nossos irmãos, que vejamos o todo e não o cisco que está no olho do outro. Iremos ouvir esta passagem da Escritura em algum tempo, em que Jesus nos vai recordar que nós mais facilmente vemos aquilo que é inferior do que aquilo que é superior. E então, o fazer esta subida na descida das bem-aventuranças, quando eu digo subida, descida, quer dizer que nós vamos subir na perfeição, na santidade, no amor de Deus, mas vamos também descer, que é fazer aquilo que o mundo não nos propõe. A proposta de Deus é diferente, e é diferente da proposta deste mundo em que nós vivemos, que não está perdido, mas é um mundo egoísta que precisa de ser mudado. Não é mudado por políticas, não é mudado porque por aí já não é o caminho, é mudado pela atitude de cada um de nós que acredita em Cristo, que se converte através do Evangelho, que o escuta em cada dia e que o põe na sua vida. Caríssimos irmãos, eu espero que a minha reflexão vos tenha ajudado. É uma reflexão muito pessoal, que eu levo também para a vida e que me espicaça para que eu ponha realmente Deus em primeiro lugar na minha vida. E por hoje é tudo. Espero que tenham continuação de um ótimo domingo e quero recordar-vos que semanalmente, de segunda a sexta, na sua Rádio Clube Portuguesa de Newark, em 89.5, ou através da aplicação para o seu dispositivo Android, ou ainda através do site próprio da rádio, você pode escutar o meu programa ali entre as 8 e as 9 da manhã, rezar.com, as nossas tradições, onde eu trago muita atualização. É um programa essencialmente mariano, não quer dizer que não tratemos de outras coisas, mas é um programa essencialmente mariano e onde nós também rezamos o terço. Então, sem mais, continuação de um bom domingo, um enorme abraço de paz e bem e até para a semana, se Deus quiser.